Queridos, que alegria poder voltar. Esta que é a nossa igreja. A gente fica lá na congregação, cuidando daquele povo, mas recebendo o amor, o carinho, as orações de vocês, além de visitas também. E tem sido uma bênção. E hoje poder estar aqui, deixando a igreja lá, bem pastoreada, cuidada, ver que a obra do Senhor está avançando, né? Vocês têm visto aí pela internet como que Deus tem feito maravilhas ali, né? Por meio desse que foi um sonho nosso como igreja, os evangelismos. Nós já temos uma frequência de 80 pessoas em culto, chegando já à casa de 90, tivemos que estender o espaço. Agora a nossa oração, e peço que seja a oração da igreja, é que Deus nos dê condições de comprar aquele espaço, porque tem como a gente expandir, ou mesmo de encontrar um outro cantinho para a igreja ser acolhida, ser pastoreada e cuidada. Mas obrigado por fazer parte disso e junto com vocês plantar aquela igreja. Faz parte da história de cada um de vocês, daqueles que já estão aqui há muito tempo e sonharam conosco, e daqueles que estão chegando, então conhecendo essa realidade de igreja também, ali na Baixada Santista. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, no Salmo de número 6. Salmo de número 6. Eu vim com a família, minha esposa está aqui, Priscila. Alguns ainda não conhecem, né? Eu sei que a igreja está crescendo, então a Priscila está ali, e as minhas meninas estão em algum lugar, Helena e Laís. Helena e Laís. Bom, temos desenhos, né? Para passar para as crianças, certo? Esse momento. Crianças, presta atenção aqui no pastor. Nós temos momentos em que a nossa emoção, ela extrapola e a gente não consegue controlá-la. Já teve um momento em que você começou a chorar, e o seu pai e sua mãe disse para você: para de chorar, menino, para de chorar, engole esse choro. E você dizer: eu não consigo controlar, eu não consigo parar de chorar. Isso já aconteceu com você, crianças? Isso acontece porque as nossas emoções começam a mexer com o nosso corpo e a gente muitas vezes não consegue parar de lembrar o que nos faz sofrer, e como resultado nós expressamos em choro. Mas nós precisamos entender o porquê que choramos, o porquê que esse choro ele está nos consumindo. Por isso, crianças, o pedido para vocês, enquanto nós vamos expondo a palavra e tentando responder isso, é que vocês façam esse momento em que vocês estão ali chorando, seja por um motivo que você entenda que já aconteceu na tua vida, e depois você vai colocar ao lado uma cruz e a Bíblia, tá bom? Então você chorando, ou esperneando, do jeito que você quiser fazer o seu desenho, vai da tua criatividade, e ao lado você vai colocar uma cruz e também a Bíblia, tá? E vai prestando atenção no que o pastor vai expondo à luz desse texto, que nós vamos tentar responder essa realidade. O Salmo 6 nos fala o seguinte: ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários.
Afastem-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retire-se num instante, cobertos de vergonha. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração, não só a nós adultos, mas as crianças, enquanto estiverem fazendo seus desenhos, para que, à luz da realidade de Davi, do sofrimento que ele tinha, nós possamos também olhar para os nossos sofrimentos e encontrar as mesmas respostas para lidar com essa dor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Timothy Keller, no seu livro sobre sofrimento, ele vai afirmar que o ser humano, ele foi criado para ser dependente do seu Criador. No entanto, muitas das vezes ele é independente, mas essa independência tem um até que se chegue o sofrimento. Quando o sofrimento e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle de nossa vida e nunca estivemos. E que precisamos de alguém para nos socorrer, para alguém para nos tirar dessa dor, aliviar o nosso coração. Ele vai afirmar que o sofrimento é um tapa na cara daqueles que são autossuficientes, porque é ali que eles vão ser deparados com a realidade que eles não têm poder e condição alguma para resolver aquela dor que sentem. Deus não criou o homem para sofrer, mas o sofrimento pós-queda passou a fazer parte da identidade humana. O sofrimento está para nós como uma realidade existencial. Em nenhum momento Deus vai dizer: vem a mim que você não vai mais sofrer. Ele vai dizer: vem a mim, porque no sofrimento eu vou te ensinar a como viver dependente daquele que é o único que pode cuidar de você. O sofrimento, queridos, é um chamado de Deus à sua presença. Alguns vão se aproximar, outros, no entanto, vão se afastar. Mas nesse caso, Davi se aproxima, revela a sua queixa e permanece na presença de Deus. Este salmo, o Salmo de Davi, é um salmo reconhecido no Saltério como um salmo de lamento ou salmo penitencial. Como vocês viram na leitura, Davi está escancarando uma realidade de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. E existe então um grande problema na vida desse homem. Possivelmente ele estava acometido de uma enfermidade severa. Mas alguns estudiosos entendem também que isso faz parte de um contexto que foi trabalhado também nos Salmos de 3 a 5, quando ali era relatado o sofrimento de Davi, quando seu filho Absalão assumiu o trono e correu atrás dele para matá-lo. E Davi, fugindo dessa perseguição, quando seu filho usurpou o trono, ele sofre. Os Salmos 3 a 5 relata isso com mais profundidade. Mas há um entendimento que o Salmo 6 poderia estar presente também dentro desse contexto. Adotaremos isso. Davi, ele está sofrendo porque existia uma enfermidade, mas estava sofrendo também porque o seu filho o perseguia. E isso causava dor e sofrimento para ele. Nós estamos então diante de um cenário em que Davi escreve essa oração, uma oração de lamento. E os versos de 1 a 3, Davi vai fazer um pedido de misericórdia ao Senhor, porque ele sente que a ira e o furor de Deus estavam sobre ele. Mesmo sem descrever a causa pecaminosa que levaria a Deus puni-lo, ele sente a realidade do juízo e, em consequência, ele clama por misericórdia. Veja os versos. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado.
Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Veja, ele fala tanto de alma como de corpo. O ser humano, ele é visto por Deus como aquele que possui alma, corpo, mas não estão separados. Fazem parte de uma unidade conhecida como uma unidade psicossomática, da qual a alma sofre e externaliza para o corpo, que responde a essa dor. Não diferente, assim também o corpo pode sofrer com as doenças do corpo e dizer para a alma que está doendo, e a alma também sofrer. E Davi então revela que tanto a alma quanto o seu corpo estavam perturbados. Os meus ossos estão abalados, a minha alma está profundamente perturbada. Mas Davi, ele tem uma atitude muito importante, porque ele fala que a ira e o furor do Senhor estava sobre ele, em vista de um pecado que ele havia cometido. Ou seja, há da parte dele um reconhecimento de que o sofrimento também estava para ele por conta de um pecado que ele cometeu. E muitas das vezes, por conta dos nossos pecados, nós sofremos. Davi reconhece isso. Mas a dor era tanta que ele faz uma pergunta profunda. Uma pergunta temporal. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou sentir os meus ossos sendo esmagados? Até quando, Senhor, eu vou sentir que a tua ira e o teu furor não sai de mim? Lembram daquele momento em que Davi, no Salmo 51, revela que os seus ossos estavam sendo esmagados porque ele tinha cometido um pecado contra Deus? Quando, naquele momento em que ele, sendo rei, tomou por mulher aquela que não era a tua mulher e adulterou, e para esconder o seu pecado, mandou também matar o esposo dessa mulher, Urias e Batseba. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, de que ele era aquela pessoa da parábola que Natã havia relatado, ele então reconhece que ele pecou contra Deus. E por isso ele escreve o Salmo 51, revelando que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram seus ossos pelos constantes gemidos todo dia. E a mão pesada de Deus pesava dia e noite sobre ele. O profeta Natã também, ao revelar a podridão daquele rei, disse: Davi, a espada não vai ser removida da sua casa. Fato é que Absalão se levanta contra o seu pai, usurpa o trono e persegue o pai para matá-lo, o seu próprio filho. Então Davi relata que ele reconhece que o pecado dele estava levando ao sofrimento, mas também que existia inimigos que estavam perseguindo ao ponto de causar dor e sofrimento também ao seu coração. Queridos, nós podemos já aprender nesses versos que no sofrimento nós precisamos reconhecer quando somos culpados ou mesmo inocentes. E como reagimos a isso? Se reagimos de forma boa ou se reagimos de forma ruim. Boa parte do nosso sofrimento tem a ver com os nossos pecados. Por isso, antes de nos autocomiserar, nós precisamos reconhecer, confessar e deixar para alcançar misericórdia. Mesmo sendo vítimas de situações que nos levam ao sofrimento, nós podemos reagir bem ou mal, potencializando aquele pecado que nos levou ao sofrimento. Nós temos dois exemplos na Escritura. O exemplo de José.
José, ele foi jogado na cisterna pelos seus próprios irmãos. E se vocês lembrarem do texto, enquanto José está na cisterna, os seus irmãos estavam fazendo o quê? Comendo. Eles viram uma caravana de ismaelitas e decidiram então, por conta de um dos irmãos, que não queria que ele fosse morto, que ele fosse vendido. E contasse então uma mentira para o pai. E assim ele foi e chegou lá no Egito, Faraó. Foi à casa de Potifar, um oficial de Faraó. E na casa de Potifar, Deus o honrou. De tal maneira que ele passou a cuidar de tudo que era de Potifar. Mas a história nos leva a um momento em que ele é provado. E naquele momento em que a mulher de Potifar continuamente tentava José, ele permanecia fiel a Deus e aos ensinamentos que ele aprendeu do seu pai. E então ele fugiu de todas as maneiras, até um determinado momento que ele, ao fugir, deixou a sua vestimenta. E aquilo foi um indício para a mulher de Potifar acusá-lo daquilo que ele não havia feito. Ele foi preso. E lá na prisão Deus o honrou. Mais uma vez, Deus o abençoou, porque ele permaneceu fiel e não murmurando. E então, ali ele revela os sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro veio a morrer. O copeiro foi restituído. E quando ele fala para o copeiro que ao ser restituído era para lembrar de José, ele não foi lembrado. Ainda permaneceu 2 anos naquela prisão. Até um determinado momento em que, na angústia de Faraó, esse copeiro pôde dizer, tem um homem que revelou sonhos, ele pode revelar o teu sonho. José então revela o sonho. E José se tornou o segundo homem de Faraó. É aquele que governou todas as coisas. E ele se deparou com os seus irmãos. E o que ele fez? Ele fez mal, ele se vingou, pelo contrário, ele amou. E por misericórdia ele os trouxe, juntamente com o pai, para morar nas terras do Egito, porque a fome permaneceria naquelas regiões. José, por vários momentos, ele foi levado a uma situação que ele poderia reagir mal, mas ele não fez, ele reagiu bem. Mas nós temos o caso de Noemi. Noemi, por outro lado, ela perde o seu marido e os seus filhos. E ela vai dizer, quando volta para suas terras, ela vai dizer, não me chama de Noemi, chama de Mara, porque muito é amargo que o Todo-Poderoso fez comigo. Ou seja, Noemi estava dizendo que Deus tinha tirado aquilo que era dela. E por conta disso ela estava amargurada diante não apenas dos seus, mas de Deus. 2 situações, com reações boas, reações ruins. No sofrimento, como você tem reagido? Davi traz aqui então essa pergunta temporal, até quando? Até quando, Senhor, eu vou ser afligido? E agora, nos versos 4 a 7, ele vai trazer um quadro maior, para que seja entendido que o sofrimento era tão profundo, que valeria a pergunta até quando? E ele então começa a dizer, volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, verso 4. O verbo aqui, volta-te, é um verbo de urgência, é um imperativo. Senhor, volta logo. Mas aqui não é a volta do Senhor no sentido escatológico, é a volta do Senhor porque no sofrimento ele entendia que Deus estava se distanciando dele. E ele então clama ao Senhor para que o Senhor volte a ele. Volte, Senhor, em socorro e salva-me da minha dor por tua graça. E o verso 5 ele diz o porquê. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Ele usa aqui aquilo que foi também usado por Ezequias, em sua oração, em seu cântico,
quando ele diz as mesmas verdades. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Ele está dizendo: Senhor, nós temos uma aliança, o Senhor se aliançou comigo, o Senhor prometeu que neste trono, no meu trono, haveria de sentar o rebento. E agora, se eu morrer, quem vai herdar esse trono? Será Absalão que me persegue? Não, esse não pode. Senhor, volta logo e socorre, porque se eu morrer, como eu vou te dar louvor? Se eu morrer, como eu irei levar o teu povo à tua presença? É assim também que muitos se sentem em suas angústias, como se Deus estivesse distante ou se ausentando, questionando a Deus e fazendo afirmações como se Deus não estivesse presente em sua dor. Parece que Davi está em todo o salmo chamando a atenção de Deus, porque se você perceber, há uma constante da palavra Senhor sendo clamada em sua oração. Senhor aqui é Yahvé no hebraico, e quer dizer o Deus da aliança. Então constantemente Davi está clamando a Deus da aliança, que venha lembrar dele e da sua dor e do seu sofrimento. Mas o que Davi faz é revelar também uma queixa, porque ele não está suportando a dor. E queridos, a dor nos cega. A dor é uma voz incontida em nosso ser, que deve ser interpretada, mas muitas vezes nós não conseguimos, como o choro das crianças, quando elas dizem: eu não consigo parar de chorar. É uma emoção tamanha que eu não consigo controlar e organizar as minhas emoções. Davi estava do mesmo jeito, e muitas vezes nós também estamos assim. Quando estamos sofrendo, nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Passamos a ouvir a voz da nossa dor, e quando a voz da nossa dor entoa em nosso ser, ela diz: cale-se, Senhor, porque agora é eu que vou reinar nesse ser. Quando a dor toma conta, os questionamentos deixam de ser questionamentos para se tornarem queixas. Até quando, Senhor? E nós passamos a esquecer as promessas. Nós passamos a esquecer aquilo que Deus é, aquilo que Deus já fez em nossa salvação e aquilo que Ele prometeu fazer até a eternidade. E nós achamos que Deus está muitas das vezes demorando para intervir. Mas não. C.S. Lewis vai trazer uma afirmação muito utilizada quando falamos sobre sofrimento, que ele diz assim: Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Deus grita em nosso sofrimento, porque a dor está tomando o lugar dele. E ele então grita para dizer: olhe para as minhas promessas. No sofrimento eu quero te aproximar e não te afastar. O volta-te, Senhor, não é para que o Senhor venha a nós, mas é para que nós possamos ir até Ele, porque Ele já está conosco. É nós que precisamos descansar nas promessas eternas dEle. O Espírito Santo já habita, já é o nosso consolador. Então não é o Senhor que tem que voltar, é nós que precisamos voltar para as verdades dEle, que nos aproxima em sofrimento, para reconhecer que não dependemos de nós mesmos, nós dependemos daquele que já revelou um grande milagre em nossa vida, que foi a salvação e a promessa da eternidade. Quando a igreja de Esmirna, o anjo diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É para revelar que nós temos que ser fiel ao Senhor no sofrimento.
não apenas no momento de alegria, mas também no sofrimento. Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, tanto naqueles momentos de alegria e de abundância, como também nos momentos de tristeza e de escassez. Ele aprendeu o segredo de estar contente naquele que é o Senhor da vida. Mas, queridos, não está fácil para Davi. Olha o estado que ele se encontrava nos versos 6 e 7. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Se adotamos aqui essa ideia de que o contexto poderia ser o momento de perseguição do seu filho, nós voltamos nossos olhos para 2 salmos, o Salmo 3 e o Salmo 4, e nós enxergamos ali um Davi mais confiante no Senhor. Se você for ao Salmo 3, Davi está revelando que está passando por essa perseguição, mas no verso 5 ele diz: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não diferentemente, no Salmo 4, ele fará a mesma coisa, e no verso 8 ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas aqui neste salmo, ele está cansado tanto de gemer, que as suas lágrimas estão inundando o seu leito, ou seja, ele não está conseguindo sequer chorar, sequer descansar. E por não descansar, ele diz que ele está envelhecendo. Ele está envelhecendo de tanto gemer. Ele está fazendo um contraste entre um tempo de confiança, mas um tempo de desespero. Davi não deixou de ser aquele que confiava na aliança de Deus, mas ele revelou a dor que estava tentando tomar o lugar de Deus. Talvez no seu sofrimento você esteja passando por situações em que você pergunta: até quando, Senhor? E somatiza o até quando com perguntas como do tipo: eu acho que a demora de Deus é porque Ele não quer me perdoar. Eu acho que a demora de Deus é porque Ele tem tanta coisa para fazer que eu não sou importante para Ele. Você começa a se autocomiserar. Eu acho que Deus não quer me ajudar porque eu não sou merecedor dessa graça. E nós vamos somatizando essas questões à nossa dor, e ela só vai tomando o nosso ser, e vai ofuscando as verdades de Deus, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Ou seja, Deus tarda, mas não falha. Mas no tempo em que aguarda, Ele está fazendo já uma obra no seu coração, a fim de que você possa descansar na provisão consoladora dEle. Basta ouvir a voz do Senhor. Queridos, o choro é bom. Davi chora, o choro é bom, é necessário. Mas continuar nele nem sempre é bom. Sabe por quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas que alegria é essa que vem pela manhã? Lembra o profeta dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque Deus é fiel. É o mesmo que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que alegria é essa? As misericórdias do Senhor. Nós não somos abandonados por Deus no sofrimento, nós somos provados em sofrimento, a depender unicamente dEle. Não há livramento sem Deus, não há consolo sem o Espírito Santo. Por isso, esse consolo vai chegar. E chegou para Davi? Chegou. Olha os versos 8 a 10. Davi revela que a sua oração foi ouvida e atendida.
Veja a mudança na fala, há uma mudança drástica agora. Davi vem em um tom só até o verso 7 e bruscamente muda a partir do verso 8. E agora se dirige aos inimigos. Ele diz aos inimigos também, na força do imperativo apartai-vos, dizendo: afaste-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade. Sabe por quê? A hora de vocês chegou. A hora de vocês chegou. Assim como o Salmo 9 e 10, que estão interligados. Davi vai dizer que o Senhor está no trono. Verso 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Como também nós lemos no Salmo 34, o Senhor vai aplacar o mal dos ímpios contra nós, no tempo dele, da forma dele, mas ele vai vencer. E no Salmo de número 10, ele revela que ele vai de fato exterminar todas as nações ímpias que tentam contra o povo do Senhor. Porque ele está com o seu povo. Deus escuta o desejo dos humildes. E aqui agora o salmista diz o motivo deles se afastarem. O Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Em sequência ele diz: Yahvé, 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 o Deus da aliança, que apesar de mim, que apesar da minha dor, apesar do meu sofrimento, me vê. E aqui no meu sofrimento, no meu pedido de misericórdia, atende as minhas orações. É como se ele estivesse em um êxtase pelo alívio concedido por meio da resposta de Deus. Ou seja, agora a paz no coração. Agora a dor deixou o seu reino para que neste coração pudesse reinar apenas a voz do Senhor. O caminho, queridos, para as nossas lutas é a presença de Deus. E podemos estar diante dele por meio de Jesus Cristo, que em sua morte rasgou o véu, tirando a separação entre nós e ele. Por intermédio do nosso intercessor, podemos ter as nossas orações acolhidas e respondidas. No coração de Davi tudo mudou. Naquele centro de controle da alma, agora a dor não reina mais, mas a voz do Senhor o leva a pensamentos das promessas. Trago à memória aquilo que pode dar esperança, que vai conduzir os sentimentos e também as suas ações. E agora a tristeza e o choro dá lugar à alegria e o contentamento. Diante desse cenário, é isso que precisamos: orar, orar, orar. Não respondeu? Continuar orando. Mas não só orar, junto com a oração, a leitura bíblica, porque é aqui que estão as promessas. É dela que eu preciso me atentar e lembrar para poder descansar na provisão que é certa. Por isso, como a autoridade própria que ele tinha, Davi diz aos seus inimigos: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, e retirem-se num instante, cobertos de vergonha, porque vocês perderam. E o Deus que está no trono vai julgar a morte vocês. Queridos, eles precisavam fugir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. São promessas eternas que descansam o nosso coração na certeza de quem Deus é e do que Ele faz em nós. Por isso eu termino perguntando a você:
aonde você se encontra no sofrimento. Tem um autor chamado Lopriolo que ele tem um livrinho falando sobre sofrimento. Quando surgem os sofrimentos. E ele vai dizer que Deus usa até mesmo as difíceis circunstâncias de nossas vidas para os seus propósitos redentores. Isso significa que para o povo de Deus, dor e sofrimento nunca são a palavra final em nossas vidas. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele estreita o nosso relacionamento com Deus, deixando de nos levar a uma dependência própria em nós, a uma dependência própria naquele que é o único que pode restaurar a nossa vida em dor. Nos ajuda a experimentar o sofrimento de Cristo, a semelhança do sofrimento de Cristo. Nós podemos agora nos aproximar para poder descansar na certeza de que aquele que sofreu para nos salvar, é aquele que nos permite olhar para Ele e aprender no sofrimento dele, a aguardar a realização da promessa eterna. Fora isso, o sofrimento expõe os nossos pecados persistentes, aqueles que precisam ser abandonados, aqueles que tenazmente nos assedia e nos impede de correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nos aproxima da igreja, do corpo de Cristo, para que a igreja possa nos ajudar na dor. Diferentemente do que é a nossa reação, porque quando nós estamos no sofrimento, em momentos depressivos, nós muitas vezes queremos nos esconder, não queremos, na nossa autopiedade, perturbar ninguém. Não vou perturbar ninguém. Mas enquanto o Senhor está dizendo, como o autor de Hebreus 12 coloca para nós, que nós temos uma igreja justamente para erguer os trôpegos na fé e nos ajudar nessa caminhada que estamos trilhando, na grande maratona com o Senhor Jesus. Então a igreja aqui não será um peso para ouvir a sua dor, mas a igreja será instrumento de consolo a você, enquanto você não está conseguindo enxergar a voz de Deus, apenas a voz da dor. A igreja não está aqui para te julgar, a igreja está para te abraçar, a igreja está aqui para dizer, a esperança, vamos perseverar. Não é para diminuir o seu sofrimento, mas para dizer, deixa eu chorar com você, deixa eu orar com você, deixa eu ler a Bíblia com você. Eu não sei como isso pode resolver, mas eu sei que esse é o único caminho que pode de fato te dar esperança, enquanto você chora. Além disso, o sofrimento evidencia a obra de Cristo em nós, pois Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nesse reino nós temos a alegria de viver uma esperança, não passageira, mas eterna, porque nosso lugar não é aqui, é lá. É lá. E por fim, nos ajuda em nosso sofrimento a consolar outros na mesma medida que somos consolados por Deus. É isso que Paulo ensinou. E ele aprendeu na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que na medida do consolo que ele recebe, ele também pode consolar aos outros, mesmo em sofrimento. Eu não preciso dizer, eu estou sofrendo, então não posso ajudar ninguém. Não. Na medida que você está sofrendo e está sendo consolado, você tem que consolar outros que não estão conseguindo entender a voz de Deus. Porque você compreende o consolo e você escuta a voz do consolo. E você pode consolar a outros. Queridos, essa é a realidade que podemos encontrar no sofrimento. Davi encontrou essa paz e você pode também. Não tem problema algum você perguntar ao Senhor até quando, mas permanecendo até quando é problema sim. Porque no até quando é o momento de você enxergar que você precisa se aproximar daquele que não se afastou, mas para entender aonde você se perdeu nesse caminho em que a sua dor está tomando conta do seu ser. E como isso pode nos ajudar? Queridos,
duas coisas importantes para nós, e de forma muito prática. No sofrimento nós precisamos de quê? Conhecimento. No sofrimento nós precisamos de conhecimento. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Não é isso que o profeta disse lá em Oséias? Quando o povo de Israel estava perecendo porque perdeu o conhecimento. Nós perecemos quando falta conhecimento. Então, nós precisamos conhecer. Onde nós conhecemos a Deus? Onde nós nos assemelhamos a Cristo no sofrimento? Nas páginas da Escritura. Por isso, leia a Bíblia. Medite nas verdades do Senhor. Ele fala com você. O Espírito Santo aplica essa verdade no teu coração. Portanto, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E a segunda coisa, ore ao Senhor, porque Ele te escuta. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Quando me buscarem, de todo o coração. Queridos, nós precisamos chorar na dor. Chorar pelos nossos pecados, mas não nos esquecer de fazer isso na presença daquele que pelo sofrimento do seu Filho nos salvou e concedeu o Espírito da promessa para nos capacitar e consolar neste plano terreno. E lembre-se que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nem mesmo o sofrimento, e muito menos a morte, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há consolo na dor, quando nós passamos a ouvir a voz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, nós olhamos para a realidade desse homem do passado, o rei Davi, que não foi um homem perfeito, mas mesmo na sua imperfeição, foi chamado a uma aliança contigo, e por muitas vezes errou, falhou, e pôde na tua presença reconhecer esses erros, escancarar a realidade da dor que esses erros traziam para ele, assim como daqueles que estavam de alguma maneira tentando persegui-lo. Ele reconheceu que o Senhor estava com ele. E no tempo certo o Senhor respondeu à voz daquele clamor. O Senhor faz isso conosco. E o sofrimento está para nós como uma realidade da nossa identidade humana. Infelizmente, por conta do pecado que entrou no mundo. Mas felizmente nós temos o nosso Senhor Jesus, aquele que nos resgata, regenera, nos transforma e nos dá uma viva esperança. Por isso, Deus, vai com teu Santo Espírito consolando o coração desses que choram, daqueles que sofrem. O Senhor sabe quais são os seus sofrimentos. Que eles possam encontrar a tua voz na leitura da palavra, escancarar a voz da dor diante da tua presença em oração, para que o Senhor possa trazer à memória aquilo que pode dar esperança e ajudá-los nessa caminhada, certo de que o Senhor não está distante, está próximo, não em silêncio, mas gritando, para que eles ouçam a tua voz e descanse no consolo que o Senhor traz. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.